Na aula de hoje vamos aprender sobre números fracionários. Números fracionários são números que podem ser representados em forma de fração. Para representar um inteiro que foi dividido, usa-se a fração e toda fração representa uma divisão. Por exemplo, se quiser fazer a representação dessa figura em forma de fração, é preciso verificar quantas partes foi dividida no total, e é o número que vai ficar nessa parte de baixo. E quantas partes foram pintadas, é o número que vai ficar na parte de cima. Mas esses números, eles têm uma maneira especial de serem chamados. O número que fica na parte superior é chamado de numerador. Nesse caso, então, o numerador é o número 2. E o número que fica na parte inferior é chamado de denominador. Denominador, então, é o número 5. O número que fica no denominador é sempre a quantidade total de partes em que foi dividida a figura ou a fração. Tem como denominador 5, porque foi dividido em 5 partes. E o numerador é a quantidade que foi utilizada. Nesse caso aqui, foram pintadas 2 partes. Por isso que o numerador é o número 2. Agora que você já consegue identificar o que é numerador e denominador, é preciso reconhecer os tipos de fração. São 3 tipos diferentes: frações próprias, impróprias e aparentes. Frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Nesse caso aqui, por exemplo, 1 é menor que 2, então é uma fração própria. Todos esses aqui são exemplos de frações próprias. As frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior que o denominador, como por exemplo aqui, 5 é maior que 2, então é uma fração imprópria. As frações aparentes é aquela fração que o numerador é maior que o denominador, assim como na imprópria, mas a diferença é que, se você dividir o numerador pelo denominador, vai dar um número exato. Aqui, por exemplo, 9 no numerador e 3 no denominador. 9 dividido por 3 dá 3, é um número exato. Por isso que essa fração é uma fração aparente. Todas essas outras aqui também são. É importante também saber fazer a leitura das frações. Para fazer a leitura de uma fração, começa lendo o numeral que fica no denominador normal, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas na hora da leitura do denominador, tem que seguir as seguintes regras. Se no denominador for o número 2, você vai falar a palavra meio. Se for o número 3, terço. Número 4, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Até aqui, ok. Quando for a partir do 10, você vai falar o número normalmente, por exemplo, 11, e vai acrescentar a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, até o 99 avos. Quando chegar no 100, vai falar centésimo. A partir do 101, vai voltar para a palavra avos. 101 avos, 102 avos, até 999. Quando chegar no 1000, milésimo. E a partir do 1000, 1001 avos, 1002 avos e assim por diante. Então, as leituras especiais são sempre quando tem o 10, que é décimo, o 100, centésimo e o 1000, milésimo. Entre esses números, sempre tem que lembrar de acrescentar a palavra avos. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, a leitura do numerador 1 e a leitura do denominador seguindo a regrinha que eu mostrei, meio. Então, nesse caso, a fração é 1 meio. E os outros exemplos, a mesma coisa. Ó. Segundo exemplo, 2 terços. Terceiro exemplo, 6 décimos. E o último exemplo, 12, 14 avos. Tem que lembrar de acrescentar a palavra avos. É importante, então, que vocês revisem
as regrinhas de leitura de fração para vocês ficarem bem treinados, ok? Frações equivalentes. Observe agora as seguintes frações: 1/2, 2/4, 4/8. São frações equivalentes, pois elas representam a mesma parte do inteiro. Note que pelo desenho elas têm o mesmo tamanho, por isso que elas são consideradas frações equivalentes. Vamos verificar se a fração 1/3 e 2/6 elas são equivalentes. Para que elas sejam equivalentes, é preciso que exista algum número que, se dividir ou multiplicar a primeira fração, vai resultar na segunda fração. Lembrando que é preciso dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, se observarmos a fração 1/3 e a fração 2/6, para que essa segunda fração fosse encontrada, precisou multiplicar a primeira fração por 2. Observe que, se multiplicar o número 1 por 2, vai dar o número 2, que é o numerador da segunda fração. E se multiplicar o número 3 por 2, 3 vezes 2 dá 6, que é o denominador da segunda fração. Então, essas frações, elas são equivalentes porque multiplicou o numerador e o denominador da primeira fração por 2 e resultou na segunda fração. E se por um acaso tiver alguma atividade que peça para você determinar as frações equivalentes de alguma outra fração? Por exemplo, aqui tem a fração 2/3. Se você quiser encontrar uma fração equivalente a ela, basta você multiplicar ou dividir tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, nesse caso aqui, multipliquei o numerador por 3, o denominador também tem que ser por 3. Fazendo as contas, temos que 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Então, a fração 2/3 e 6/9 são frações equivalentes. Outro exemplo aqui, ó, 18/20. Para encontrar a fração equivalente, pode dividir ou multiplicar. Nesse caso aqui, eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, 18 dividido por 2 deu 9, 20 dividido por 2 deu 10. Então, dessa maneira, a fração 18/20 é equivalente à fração 9/10. Muito simples, não é mesmo? Agora, vocês vão responder as atividades do livro de matemática, páginas 57 e 58. Até a próxima aula.